Eu quero falar um pouco nessa madrugada sobre algumas lições que nós podemos aprender através da vida de Moisés. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 29. Hebreus 11, 23 a 29, que diz assim: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Glória a Deus. Esse capítulo 11 da carta aos Hebreus é conhecido tradicionalmente como a galeria dos heróis da fé, porque nesse capítulo são citados vários personagens do Antigo Testamento, servos e servas de Deus, que tiveram grandes experiências pela fé. Então nós temos aí muitos versículos que começam com essas duas palavras, pela fé. Vamos dizer juntos essas palavras? Pela fé. Mais uma vez, pela fé. Aí não está escrito que eles venceram pelo dinheiro. Não. Aí não está escrito que foi pela inteligência deles. Não está escrito que foi pela força, nem pela capacidade humana, mas foi pela fé. Pela fé. Você pode ter muitas coisas, mas você vence é pela fé. Amém? Glória a Deus. Agora, a fé, ela é importantíssima. Nós precisamos valorizar a fé. Por quê? Até para você sair da sua cama de manhã, você precisa ter fé. Quando a pessoa ela está no fundo do poço, ela não tem vontade nem de sair da cama. Ela não tem vontade nem de sair do quarto. Então se você sai, é pela fé. Você precisa de fé para estudar, você precisa de fé para trabalhar, você precisa de fé para servir o Senhor. A fé é importantíssima. Mas vou dizer uma coisa, ela não é a coisa mais importante. Não vamos diminuí-la, porque ela é fundamental. Mas sabe o que é o mais importante aqui nesse capítulo 11 de Hebreus? Deus. Deus. Ele é o principal personagem deste capítulo, assim como é o principal personagem de toda a Bíblia. Deus. Ah, mas e a fé?
é importantíssima a fé em Deus. Então não é a fé por si mesma, não é a fé como um fim em si mesma, não, é a fé em Deus. E não é um deusinho qualquer com letra minúscula, não, é o Deus criador dos céus e da terra. Não é um Deus feito por mãos humanas, não é uma imagem de escultura, de gesso, barro, pedra, ouro, prata, seja lá o que for, não, estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Então, a fé é importante, sim, mas a fé em Deus. Não adianta a pessoa dizer assim, eu tenho muita fé, mas você crê em quê? Nas forças da natureza. Misericórdia. Não! Então não é a fé apenas. Você precisa ver qual é o direcionamento da sua fé. Em que a sua fé está depositada. É mais ou menos como o dinheiro, né? É importante ter dinheiro? Sim. É bom ter dinheiro? Quem tem aí pode dizer, né? É bom ter dinheiro. Agora tem que saber o seguinte, onde é que seu dinheiro está depositado? O que você está fazendo com ele? Assim é a fé. Então não é aquela fé, eu creio em tudo. Não é isso que a Bíblia ensina. Está escrito lá em João 14:1. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Então a sua fé ela tem que ter um alvo certo. Agora, um detalhe interessante, que nessas duas palavras, pela fé, o que significa isso? Pela fé, significa que a fé é um meio de transmissão de alguma coisa. Olha só, pela fé, é como dizer que a energia elétrica que chega a essas lâmpadas, ela vem pelo fio, certo? Assim funciona a nossa fé. A nossa fé é como se fosse esse fio que liga a fonte do poder a nós que somos essas lâmpadas, como a pastora Joyce falou. Pela fé vem esse poder da fonte que é Deus até você que é a lâmpada. Então assim você se torna uma luz para alcançar quem está à sua volta. Você entende que a fé é um meio, a fé é um canal, é um meio de transmissão. Agora você tem que usar a sua fé corretamente. Você tem que colocar a sua fé em ação. Assim como o fio da eletricidade, ele tem que estar sendo usado corretamente. Não adianta você simplesmente ter o fio na sua casa. Eu te pergunto, você tem fio na sua casa? Você diz, tenho. E você usa para quê? Eu uso como varal para secar a roupa. Pelo amor de Deus. Você tem fio na sua casa? Tenho. Para que serve? Para amarrar o cachorro. Não! Use corretamente, então use a sua fé corretamente. Use. E como é que você usa a sua fé? A gente podia falar a madrugada inteira sobre isso, né? Mas você usa a fé quando você declara a palavra de Deus. Você está numa situação difícil, declare a palavra de Deus. Assim você exerce a sua fé. Quantas vezes eu estive em situação difícil e eu lembro que um dos versículos que eu mais usei foi aquele assim:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu repetia para mim mesmo esse versículo, repetia, e era uma proclamação de fé, numa hora de necessidade. E como você usa a sua fé também? Orando. Quando você ora, você está colocando a sua fé em ação. Não fica apenas esperando Deus fazer. Ore. Muito bem. Então, esse capítulo fala sobre tantas pessoas que tiveram experiências pela fé. Então eu já disse que a fé, ela tem que ser uma fé em Deus, mas essa fé, ela tem que produzir algum efeito. A fé, ela tem que produzir algum resultado. Agora, que resultados nós estamos esperando? Às vezes o problema está justamente aí. Nós estamos esperando algumas coisas que não estão necessariamente ligadas à fé. Se você já leu aí o capítulo 11 de Hebreus todo, tem aí, pela fé, Abel fez alguma coisa, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, e assim por diante. Mas vê se está escrito assim: pela fé, Abraão comprou um carro novo, um carro de boi, 0 quilômetro. Amém? Não tem isso. Pela fé, Isaac abriu o seu próprio negócio. Pela fé, Jacó se tornou um grande empresário. Pela fé, José ficou rico e famoso. Não! Esses não são os objetivos da fé. Se alguém falou isso com você, mentiu. Deus pode fazer essas coisas na sua vida, pode te dar carro de boi, tá? Pode te dar bicicleta, moto, skate. Mas esses não são objetivos da fé. O objetivo da fé é essa ligação com Deus, que te traz esse poder do céu para mudar a sua vida, para mudar o seu caráter, para te dar uma nova razão de viver, para você ter paz, para você ser uma pessoa que vive a verdade, que vive a justiça, que tem uma consciência limpa, que é vencedor contra Satanás e seus demônios. Satanás não está nem aí se você é empresário. Isso não afeta Satanás em nada. Mas afeta é você ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Satanás não está nem aí se você tem 1 milhão no banco. Isso não afeta o inferno em nada. Mas o inferno é afetado se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa fiel ao Senhor. Então isso tem que ser o efeito da fé na sua vida. Bom, eu disse que ia falar de Moisés, né? Vamos falar um pouco de Moisés. Olha, essa lista dos heróis da fé, ela é mais importante do que a lista da revista Forbes, que traz os homens e mulheres mais ricos do mundo. Essa lista aqui é mais importante. Às vezes, quando vejo, saiu a nova lista da revista Forbes, eu tenho às vezes a curiosidade de ir lá e olhar quem são as pessoas mais ricas do mundo, as pessoas mais ricas do Brasil. Vou lá ver se colocaram meu nome lá. Mas eu vejo aquelas pessoas e quase todos são idosos, possuem bilhões de dólares, não é real não,
milhões de dólares, pessoas idosas em grande parte. Aí eu vou olhando os nomes, aquelas fotos, e pessoas tão velhas, eu penso, ó, isso aí vai morrer daqui a pouco, vai deixar o dinheiro todo para trás. Mas veja que a fé é mais importante do que o dinheiro. Mais importante. E aquele que não tem fé está na miséria espiritual. Mas não é o seu caso, amém? Glória a Deus, porque pessoas que não têm fé não vêm para uma vigília. Você tem fé, você está provando isso. Então, essa lista aí é uma lista muito importante. Agora, vou chegar em Moisés. Vários nomes nós temos nessa lista de Hebreus 11. Mas é interessante é que alguns personagens apareceram mais de uma vez na lista. Estão em mais de um versículo. Isso é uma coisa impressionante. Se aparecer na lista uma vez, já é uma honra, um privilégio incrível. O que dizer de personagens que são citados mais de uma vez? Foi o caso de Abraão e também o caso de Moisés. Moisés aparece aí do versículo 23 até o versículo 29. Então vou falar rapidamente sobre esses episódios da vida de Moisés. No versículo 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Veja bem, quase todas as vezes em que nós temos essa expressão, pela fé fulano de tal, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, essa fé é do personagem cujo nome está no versículo, não é isso? Pela fé Abel, a fé é de quem? De Abel. Pela fé Enoque, a fé é de quem? De Enoque. Mas aqui com Moisés, no versículo 23, é diferente. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Essa fé aqui é dos pais de Moisés. Do versículo 23. Não é a fé dele. Então veja como é importante a fé dos pais, né, no caso daqueles que têm os pais crentes no Senhor. Como é importante. De repente, foi a base que você teve para chegar até aqui, ou para caminhar os seus primeiros passos com Deus. Talvez tenha sido o quê? A fé dos seus pais, quando você mesmo não tinha fé. É a experiência de algumas pessoas, não de todas, mas foi a experiência de Moisés. A fé dos pais foi o combustível para aquele começo de caminhada. Agora veja, pela fé, os pais de Moisés o esconderam. A gente poderia ter aí uma coisa diferente. Poderia estar escrito assim: pela fé, os pais de Moisés saíram com ele pelas ruas do Egito, dizendo: olha aqui, o nosso filho, nasceu Moisés. Pela fé eles o esconderam. Essa atitude pode parecer estranha, né? Como é que alguém pela fé esconde? Mas às vezes pela fé você vai ter que ser discreto em algumas situações. Questão de sabedoria. Eles o esconderam, aqui diz, porque viram que era um menino formoso. Existe entre os eruditos judeus a interpretação de que eles viram que era um menino especial. Tá? Isso nos leva a uma outra linha de raciocínio. Mas, vamos ao versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Veja bem, no versículo 23 tem a fé dos pais. No versículo 24, agora é a fé do próprio Moisés, porque Moisés cresceu. Agora Moisés não pode mais depender da fé dos seus pais. Agora é a fé dele. Então, vou trazer isso para você agora. Agora, você que já não é uma criança, agora você não pode depender mais da fé dos seus pais. Você não pode depender mais da fé do seu pastor. Você não pode depender da fé do seu líder de célula. Você agora tem que exercer a sua própria fé em Deus. Agora é a sua vez. Você não pode mais depender que os seus pais leiam a Bíblia. Agora você tem que ler a Bíblia. Você não pode depender mais da experiência que os seus pais tiveram. Eles podem ser até apóstolos. Você não pode depender deles mais espiritualmente. Agora é a sua vez. É a hora de você enfrentar os desafios da fé. Não adianta os seus pais serem fiéis ao Senhor e você ser infiel. Não vai adiantar. Então é a sua vez. É como se Deus dissesse: Moisés, agora é a sua vez. Os seus pais já fizeram tudo o que eles podiam fazer por você. Agora é a sua vez. Assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Agora, o que significa assumir essa responsabilidade? Nós temos aqui, do versículo 23 até o versículo, aliás, do versículo 24 ao 26, nós temos questão de valores. Moisés, ele considerou que era mais valioso o vitupério de Cristo, sofrer com Cristo, do que ter por pouco tempo o prazer do pecado. Então, houve uma definição de valores bem claros na vida de Moisés. Isso aí é uma questão de aplicação da fé. E uma vez determinados os valores, Moisés escolheu. Olha só, o versículo 25, escolhendo. Então, agora que a responsabilidade é sua, você tem que escolher servir ao Senhor, escolher ser fiel ao Senhor. E para isso você vai ter que recusar algumas coisas. O texto diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós temos aqui uma questão de identidade. Chegou no momento da vida dele que ele teve que escolher quem ele era. Então o que ele decidiu? Eu não sou filho da filha de Faraó. Eu faço parte do povo de Deus. Eu sou um filho de Israel. Questão de escolha. Então o exercício da fé também está relacionado às suas escolhas, às suas decisões. E você tem que escolher, você tem que decidir. Moisés estava no Egito, mas ele sabia: eu não sou um egípcio, eu sou um filho de Israel. Você também está neste mundo, mas você não é do mundo, você não é um mundano, você é um filho de Deus, amém? Então, essa consciência que pela fé você tem que ter no seu coração, e você tem que escolher, e você tem que decidir, e você tem que declarar: eu não sou um filho da filha de Faraó, eu não sou um filho de Satanás, eu sou um filho de Deus. Agora, toda escolha está relacionada a uma renúncia. Porque quando ele falou assim: eu não sou filho da filha de Faraó,
ele estava abrindo mão de uma herança material. Então, uma vida de fé, ela não envolve apenas ganhos, mas envolve também perdas. Isso aí pode ser decepcionante para algumas pessoas. Mas não acredite num evangelho que só implica em ganhos. Não, o evangelho, ele traz ganhos e ele também traz perdas, porque você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Nós vemos aqui que Moisés, pela fé, renunciou. Antes de ganhar alguma coisa, ele renunciou. De repente, você quer tanto de Deus, mas você não quer renunciar ao que é do diabo. Você não quer renunciar ao que é do Egito, ao que é do mundo. Então vai ficar difícil. É preciso escolher, é preciso decidir. Então ele diz que Moisés escolheu. Agora, tem muita gente que não quer escolher. Sabe o que acontece? A pessoa quer tudo ao mesmo tempo. Você quer Canaã? Quero, mas eu quero o Egito também. Meu irmão, vai ficar difícil. Você quer ser cheio do poder de Deus? Quero, mas eu também quero curtir o funk, né? Eu também quero fumar um baseado de vez em quando, tomar uma cervejinha. Meu irmão, vai ficar difícil. Vai ficar difícil, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Não vai dar. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Então, Moisés escolheu. E com isso ele teve perdas. Mas algumas perdas são boas. A gente pensa em perda como algo negativo e algumas vezes é mesmo. Mas existem perdas que são positivas. É como alguém que ia suicidar, mas perdeu o veneno. Olha que bênção. Não é? Tem perdas que são positivas. Então não fique lamentando. Às vezes a moça perdeu um namorado que não era servo de Deus. Fica triste não, faz uma festa. Comemora, celebra na presença do Senhor. Se você perdeu o filho do cão, foi embora. Tem perdas que são boas. Perder os tesouros do Egito é lucro. Olha, a fé, ela é tão importante, mas ela não é tudo. Ela tem que ser seguida de decisão e ação. Olha só, cadê a ação? Versículo 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Então tem a definição dos valores, tem a decisão, tem a escolha e tem a ação. Não adianta falar assim, eu escolho Canaã, mas não sai do Egito. Eu quero é Deus, mas não larga Satanás para nada. Tem que agir, tem que agir. Então quem sabe essa madrugada seja uma oportunidade de você tomar uma decisão e já planejar uma ação. Não é? Quem sabe é você fazer uma limpeza no WhatsApp, não é isso? Excluir algumas pessoas. Olha, quem sabe é fazer uma faxina no Facebook, não é? Eliminar, assim, bloquear algumas pessoas. Olha só, ação, não pode ficar assim, tá certo, tem que agir. Então,
não pode parar no versículo 25, né? Ele escolheu. Não, tem que caminhar até o 27, deixar o Egito, abandonar o Egito, abandonar. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Esse versículo fala de salvação. Por quê? Porque na Páscoa ocorreu o quê? A morte do Cordeiro. Isso foi a salvação de Israel. Então aqui está o alvo principal da fé, a salvação. Pela fé, aquele povo foi preservado para que o destruidor não lhes tocasse. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Olha um detalhe interessante. Desde o versículo 23, o texto está falando sobre Moisés e nós temos os verbos no singular, falando do que Moisés fez. Agora no versículo 29, o verbo passa para o plural. Pela fé passaram o mar vermelho. Moisés está aí nesse versículo? Está. Mas agora o verbo está no plural por quê? Porque Moisés se tornou um líder de um povo. Isso aí é ministério. É ministério. Então nós temos aí uma trajetória da formação de um líder. E ele chega a esse versículo em que o verbo passa para o plural, porque não é ele sozinho mais. Agora ele lidera um povo. Quem sabe muitos aqui têm esse chamado, esse desafio de uma liderança. Mas para isso você tem que percorrer uma jornada que passa por vários pontos, assim como aconteceu com Moisés. Amém? Então, Moisés não chegaria a esse ponto da liderança, do ministério, se ele fracassasse naqueles momentos da sua experiência pessoal e individual com Deus. Então veja como é importante a sua determinação, a definição dos valores, a escolha, a decisão e a ação, para que você possa ser uma bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Olha, aqui nós temos, como eu disse, uma trajetória, vários momentos da vida de Moisés, que vão desde a infância até a velhice. Aqui é de 0 a 80 anos. Apesar de que ele viveu outros 40 depois, mas aqui nós temos de 0 a 80 nesses versículos. É uma vida, não é isso? Marcada por alguns pontos importantes. É como se estivéssemos diante de uma corrida de obstáculos. De tempos em tempos, Moisés se deparava com um obstáculo que ele vencia pela fé. Então a nossa história também é assim. De repente você pode escrever a sua história colocando aqueles pontos cruciais, aqueles pontos desafiadores que você conseguiu ultrapassar pela fé. Mas, caso você não tenha esse relato em relação ao passado, você ainda pode ter em relação ao futuro. São vários momentos de dificuldades, que também se tornaram oportunidades, que foram aproveitadas ali pela fé. Cada um desses momentos poderia ter sido o fim da história de Moisés, não é isso?
Poderia, lá quando ele era ainda bebê, ele poderia ter sido morto pelos soldados de Faraó e fim da história. Não, mas pela fé ele passou para a etapa seguinte. E naquela segunda etapa, ele também poderia fracassar e acabar a história ali. Não, mas pela fé, ele passou para a etapa seguinte. E o que nós queremos proclamar nessa madrugada é que pela fé, você vai passar para a etapa seguinte, em nome de Jesus. Você não vai parar no meio do caminho. Aqui nós temos uma trajetória que nos fala de perseverança ao longo do tempo. Os anos vão passando, mas a fé continua. A fé continua. Nós estamos comemorando 5 anos de vigília nesse lugar. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. 5 anos. O irmão falou aqui, agora há pouco, né? Que ele esteve aqui há tempos atrás, há anos atrás, e ele veio hoje, 3 anos, né? Ele veio hoje e a unção continua a mesma. Glória a Deus! Glória a Deus, porque a chama continua acesa. Aleluia! Que a sua vida também seja assim, em nome de Jesus. Assim como a história de Moisés. Você não vê ali Moisés desistindo no meio do caminho. Já pensou? Moisés chega ao versículo 25. Ai, estou cansado. Ai, para mim não dá mais. Vou desistir. Não! Quem sabe você está parando aí no meio dos capítulos e versículos da sua vida. Nós queremos proclamar que nós, como está escrito em Hebreus 10, não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a salvação da alma. Em nome de Jesus. E a fé é o combustível para essa viagem. É isso. É como se Moisés estivesse numa viagem e cada versículo ali, cada situação fosse uma parada para abastecer. E agora, pela fé, eu posso caminhar mais um tanto. Que você seja abastecido nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tinha alguém pensando em desistir, você não vai desistir. Você não está autorizado a desistir, em nome de Jesus. Você vai continuar pela fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, olha que legal. Moisés cometeu algum erro na vida dele? Sim ou não? Sim, né? Moisés era pecador? Sim ou não? Moisés fracassou alguma vez? Sim ou não? Sim, mas aqui em Hebreus 11 não está escrito nada disso. Não é isso? Aqui só tem vitória. Os erros foram esquecidos, os fracassos foram esquecidos, ficou tudo para trás. Assim também, quando a sua história com Cristo for contada, os seus fracassos serão esquecidos, porque você venceu pela fé. Os seus pecados serão esquecidos. Lá no céu ninguém vai lembrar dos seus pecados, dos seus erros, nem dos meus. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E quando chegarmos diante de Deus, é como se nós nunca tivéssemos pecado. Os fracassos de Moisés foram esquecidos. Que maravilha! Glória a Deus! Mas tudo isso pela fé. Tudo pela fé. Mas e a fé? De onde vem a fé? Porque alguém pode dizer assim, que beleza, né? Moisés é o cara, né? Moisés tinha muita fé, mas eu não tenho tanta fé assim. Então a gente precisa dizer de onde vem a fé. Veja que em Hebreus 11,
versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados. Então você tem aí em Hebreus 11, não é só pela fé, você tem pela palavra. E é da palavra que vem a fé. Isso não está muito claro em Hebreus 11, mas está em Romanos 10, 17, que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então é daqui que vem a fé. É daqui que vem a fé. Por isso você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Olha, um versículo bíblico é mais importante do que qualquer livro de filosofia. Um versículo. Você imagina, citar um. Você imagina aquele versículo assim: não furtarás. Se esse versículo ele fosse praticado no Brasil, esse país seria outro. É verdade ou não? Um versículozinho. Um versículo da Bíblia é mais importante do que qualquer livro de filosofia, por mais grosso que ele seja. Vou dizer mais: um versículo bíblico é mais importante do que uma biblioteca inteira, a não ser que tenha uma Bíblia lá, né? Porque um versículo, ele fortalece a sua fé. Imagina 2 versículos. Você imagina 3 versículos? Você imagina um capítulo completo? Ele ergue você por dentro, ele te coloca de pé, te dá ânimo para viver, te dá entusiasmo para caminhar com Deus. E eu espero que seja isso que você esteja recebendo hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seu compromisso com Deus, ele seja como o compromisso de Moisés. Olha, aqui você tem em resumo a história de uma vida. Que o seu compromisso com Deus também seja para a vida toda. Para a vida toda. Eu já disse aqui que a primeira vez que eu entrei aqui nesse tabernáculo, eu tinha 3 anos de idade. Aos 12 eu fui batizado aqui, ó. Para quem não sabe, tem um batistério aqui atrás. Eu fui batizado aqui aos 12 anos pelo pastor Márcio. Essa semana eu estava fazendo uma limpeza lá nos meus livros, nos meus papéis, e encontrei a foto do meu batismo, com 12 anos. Coloquei lá no Facebook. E eu agora estou com mais de 20, né? Eu estou com mais de 20 e eu estou servindo ao Senhor, porque o meu compromisso com Deus é para a vida toda, para a vida toda. E em nome de Jesus, o seu compromisso com Deus também é para a vida toda. Amém? Você não está aqui no dia 1º de maio para desviar no mês de junho. Não! Não, você não está aqui servindo a Deus em maio para desviar depois na festa junina. Não, você não está servindo a Deus aqui em maio para ir passar o Natal com Satanás. Não, você é um servo de Deus para a vida toda, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu hoje estou animado, hein? Mas eu vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Eu quero te convidar a se colocar de pé, até para você dar uma esticada. Eu te convido a tomar uma decisão
Se você ainda não tomou essa decisão de servir ao Senhor, ou então você já tomou a decisão, mas você pode reafirmar, renovar o seu compromisso com Deus nessa noite. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, né? Vamos evitar a aglomeração, mas como um gesto, eu peço que você que quer fazer um compromisso com o Senhor, ou renovar esse compromisso, que você levante a sua mão agora, aí no seu lugar, e nós estaremos orando por você, em nome de Jesus. Se você quer declarar, o meu compromisso com o Senhor é para a vida toda, levante a sua mão aí, nesse sinal de compromisso com o Senhor, de renovação, de confirmação desse compromisso. Nós queremos declarar e proclamar que pela fé você vai caminhar, você vai avançar. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nesta madrugada clamar ao Senhor, ó Deus, para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa fé seja acrescentada. Ó Deus, nós queremos agora esse abastecimento da fé, em nome de Jesus. Ó Deus, vem encher os nossos corações de fé. Meu Deus, em nome de Jesus, nós expulsamos a incredulidade, sai em nome de Jesus. Expulsamos a dúvida, sai em nome de Jesus. Expulsamos o medo, sai agora em nome de Jesus. Ó Pai, enche esses corações de fé, dessa certeza de que o Senhor está agindo, dessa certeza de que o Senhor está cuidando, dessa certeza de que o Senhor está diante de nós, abrindo o nosso caminho, em nome de Jesus. Enche esses corações de fé, Senhor, enche esses corações de fé, e coloca esse ânimo que a fé produz, essa convicção, essa determinação, essa força, esse poder espiritual. Enche agora cada um de nós, ó Deus, e que com tudo isso, a nossa luz, ou a luz do Senhor em nós, possa brilhar mais forte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Louve o Senhor com as suas palmas, aplauda o Senhor Jesus.